então ao avivamento. Vamos então ao avivamento. Quais são os impedimentos ao avivamento? O Edson Queiroz deixa para a gente aqui algumas dicas sobre o que pode nos impedir de experimentar esse avivamento espiritual. Primeiro, seria o comodismo. Comodismo, Efésios 5,14, está ali na tela, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Por isso é que foi dito: ó tu que dormes, levanta-te, e Cristo... Paulo está falando aqui da realidade de uma morte, ou melhor, de um sono espiritual. Não de morte, mas de um sono espiritual, sobre a necessidade de nós acordarmos, de despertarmos para as realidades espirituais que envolvem a nossa vida. Muitas pessoas gostam da rotina e se sentem confortáveis com a rotina, se sentem confortáveis com o estilo de vida, porque tem pavor de mudança. Qualquer mudança pode gerar insegurança, e então elas têm muitas vezes medo dessa possibilidade de mudança e preferem a rotina. Sem dúvida, as mudanças sempre trazem algum temor, mas por outro lado criam nova expectativa para aquilo que está diante de nós. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não querem um avivamento espiritual, porque estão acomodadas e não querem interferências na sua zona de conforto. E a zona de conforto é tão boa, não é verdade? Já dizia o Garfield, né? Aquele gato que não gosta de fazer nada, né? Que adora lasanha. Eu nunca vi gato gostar de lasanha, mas aquele ali gosta, né? Adora lasanha, está lá sempre deitado e tal, ama a preguiça, adora a preguiça, um gato gordo, né? Inchado de tanto comer e tal. Esse é o Garfield. Mas será que tem crente Garfield também? Crente Garfield, né? Que adora ficar só comendo, né? Se alimentando e tal. E é um sermão um domingo, é um outro sermão na quarta-feira, é um sermão no pequeno grupo, é sermão aqui no rádio, no carro, e vai só se alimentando, engordando, mas não se exercita. Não tem atividade, porque encontra-se na sua zona de conforto. E eu quero só lembrar você, querido, que se você tiver com dificuldade de sair da sua zona de conforto, Deus vai tirar você de lá. Deus vai tirar você de lá. Se você se recusar, você vai olhar para trás com muita tristeza. Se você se recusar a sair, você vai olhar para trás com muita tristeza, com muita angústia no seu coração, por não ter aproveitado os melhores momentos da sua vida, por não ter aproveitado a sua vida como Deus havia sonhado, havia planejado realmente para você. Algumas pessoas sabem que se tiverem uma experiência mais profunda com Deus, precisarão acertar algumas coisas, precisarão mudar algumas coisas, precisarão abrir a vida para que Cristo realmente atue em algumas áreas que precisam ser mudadas, precisam ser tratadas. No avivamento espiritual, nós entregamos todas as áreas da nossa vida e pedimos para que Jesus assuma o controle. Pedimos para que Deus esteja no controle, para que Ele conduza a nossa vida do jeito que Ele quer. Então, em nome de Jesus, querido, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto e apresente-se ao seu Deus para fazer aquilo que está no coração dEle, aquilo que está na mente dEle para você, aquilo que Ele tem planejado realmente para a sua vida. Segundo lugar, segundo impedimento é o tradicionalismo. Marcos 7, de 6 a 9 vai nos dizer: e ele respondeu, o Senhor Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de
pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, e não em Jesus. Nesse contexto aqui do tradicionalismo, eu queria só me referir a vocês sobre essa tensão que existe entre forma e conteúdo. Forma e conteúdo. O nosso conteúdo bíblico é, obviamente, a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus. E isso é inegociável. Isso é inegociável, nós não negociamos. Glória a Deus que essa igreja tem 105 anos e a doutrina dela continua a mesma. É a mesma. Daquela que João Filho Sorém pregou aqui nos anos de 1911, 1912, depois Abraão José de Oliveira, depois Américo Sena, depois Albérico Alves de Souza, Eliezer Corrêa de Araújo, Altino Vasconcelos, Roque Monteiro de Andrade, João Carlos Queira, Francisco Amaral, Oswaldo Bonfim, servos de Deus que foram usados por Deus para conduzir essa igreja, e todos pregaram essa doutrina. Na perspectiva, obviamente, uma interpretação de acordo com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Isso é inegociável. Então, o conteúdo é inegociável. Nós não vamos mexer e não podemos mexer porque é a palavra de Deus. Agora, esse conteúdo precisa nos fazer, ou nos levar, nos conduzir a uma autocrítica constante, e isso está previsto nos anais da Convenção Batista Brasileira. Se você observar lá no livro Pacto e Comunhão, que é um livro organizado pela Convenção Batista Brasileira, você vai observar lá que nós precisamos sim desenvolver uma autocrítica à luz do conteúdo, confrontando o nosso jeito de ser com o conteúdo, com a palavra de Deus, para verificar sim a forma de ser, a nossa forma de ser, e na nossa forma de ser, se existe alguma coisa que não combina com o conteúdo, não combina com Jesus. O nosso conteúdo é Jesus, é o Evangelho de Jesus. Disso nós não abrimos mão de forma alguma. Agora, o nosso jeito de ser igreja pode variar, e vai variar, de igreja para igreja, de realidade para realidade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Perguntem os irmãos, aos americanos, se eles funcionam hoje no século 21, se eles funcionam hoje no século 21 do mesmo jeito que eles funcionavam em 1871, quando organizaram a primeira igreja batista em solo brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, ou em 1882, quando organizaram a primeira igreja fruto de um trabalho missionário em Salvador. Pergunte a eles se eles lá nos Estados Unidos funcionam do mesmo jeito. Duvido, porque estão sempre confrontando a realidade de vida deles, a realidade de ser igreja deles, com o conteúdo do Evangelho, e redescobrindo formas novas de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor de Deus, de multiplicar esse amor junto às pessoas, jamais se apegando ao tradicionalismo. A tradição é bênção, mas o tradicionalismo engessa a tradição, engessa o conteúdo, engessa a palavra e nos impede de experimentar coisas novas da parte de Deus. Paulo está dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, e não no Senhor Jesus. Nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, e não no tradicionalismo que engessa a tradição, que engessa a nossa vida, que engessa o nosso jeito de ser,
Ralph Nader disse que as últimas palavras de uma igreja nós sempre fizemos desse jeito e temos que continuar fazendo assim. E normalmente as igrejas que proferem isso estão morrendo. Organizações das igrejas que têm essa filosofia estão morrendo ou vão morrer dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo. E se você for lá também nos anais da Convenção Batista Carioca, em sua assembleia de 2008, tive a oportunidade de pregar na noite de quarta-feira daquela assembleia lá no Colégio Batista, e disse a eles, e disse aos nossos irmãos, que a nossa denominação dentro de 50 anos estaria morta se ela não revisse o seu jeito de ser. Está lá, você pode procurar lá. Se nós não fizermos uma autocrítica, se nós não revisarmos a nossa forma de ser, nós vamos morrer. Como existem denominações morrendo. Como existem denominações morrendo. Na linguagem de Zygmunt Bauman, são instituições zumbis. Zumbis. Mortos vivos. Ou vivos mortos. E nós não queremos ser isso. Tudo o que não combina com Jesus, tudo que nós fazemos como igreja do Senhor Jesus, que não combina com Jesus, precisa ser descartado. Tudo que não combina com Jesus, porque esse é o parâmetro, porque a igreja é dele, a igreja é minha, a igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, a igreja pertence a ele, e muito antes de ser uma instituição, a igreja é um organismo. A igreja sou eu e você, somos nós, como um organismo feito de gente, obviamente gente com histórias diferentes, gente com estruturas diferentes, com vida diferente, não importa, mas a igreja é feita de gente, de pessoas assim, que precisam se alinhar a Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Então cada dia nós precisamos perguntar a Jesus: Senhor, é isso que tu queres que nós façamos como igreja do Senhor? E certamente o Senhor vai nos conduzir para sermos uma igreja cada vez mais relevante e que seja bênção para este mundo e que cumpra o seu papel neste mundo em que vivemos. Terceiro impedimento é a batalha espiritual. Efésios 6, de 10 a 18, nos diz que finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. A batalha espiritual. E se nós não tivermos noção disso, certamente nós vamos perder essa batalha. Porque nós não vamos encarar como uma batalha. Nós não vamos encarar como uma batalha. Infelizmente, diz o Edson Queiroz, muitos cristãos e igrejas não conhecem a realidade do mundo espiritual. E é impressionante verificar como há pessoas que não discernem as coisas espiritualmente, só conseguem ver aquilo que é material. Se nós não conseguirmos discernir a nossa vida espiritualmente, nós certamente vamos perder essa batalha.
Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito, e um dos dons mais necessários à nossa vida e à vida da igreja é o dom do discernimento, para nós sabermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que se assemelha a Jesus, o que não se assemelha a Jesus, o que tem a ver com Jesus, o que não tem a ver com Jesus. Se nós não tivermos esse discernimento espiritual, vamos perder essa batalha. Vamos perder essa batalha. Jesus disse que para ser seu seguidor é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Mas muitos estão como Nicodemos, pensando apenas na vida material. Quando nos damos conta de que a questão é espiritual, concluímos que estamos no meio, então, de uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. Para nós chegarmos aqui, queridos, para nós chegarmos aqui, nós certamente tivemos muitos livramentos. Talvez você tenha tomado conhecimento de alguns. Mas é possível que você, mas com certeza você não tomou conhecimento de muitos outros livramentos que você teve, que estão no mundo espiritual. Estão no mundo espiritual. E que certamente Deus guardou, Deus protegeu. Deus protegeu. A gente costuma dizer que, de vez em quando, a gente dá muito trabalho para os anjos, né? A gente dá muito trabalho para os anjos. Às vezes passando em alguns lugares extremamente perigosos, às vezes num horário indevido, e a gente dá muito trabalho para eles. Mas graças a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Mas a verdade é que nós estamos no meio da batalha. Estamos no meio de uma batalha. A vida cristã é uma mudança de reino. A pessoa se entrega a Cristo e nasce novamente, sai do domínio das trevas e é transportada para o reino do seu Filho amado. E é claro, obviamente, que o diabo não quer perder os seus súditos. E sabe que uma igreja relevante, uma igreja unida, certamente vai fazer diferença no mundo. Uma igreja unida, uma igreja afinada com o propósito de Deus, vai ser uma ferramenta poderosa das mãos de Deus para saquear o inferno, para transportar muita gente do inferno para o céu. Então, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. O pastor Edson traz à nossa memória uma situação muito interessante na história da igreja. Se você observar no início do movimento cristão, você vai encontrar muitos mártires. Muitos mártires. Começando por Estevão, em Atos capítulo 7, você vai encontrar muitos outros que morreram apedrejados, morreram ao fio da espada. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer, primeiro dos 12 apóstolos, né? Ou dos 11, né? Tirando Judas aí, mas dentre os 11, o primeiro a falecer pela espada de Herodes, está lá em Atos capítulo 12. E muitos outros certamente perderam a vida por causa da sua fé e por causa do testemunho do Senhor Jesus. Ok. Só que o diabo percebeu que quanto mais ele batia na igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais ele atacava os cristãos, mais cristãos nasciam. E ele então resolveu mudar de estratégia e parar de matar os cristãos e passar a entrar na igreja. E de uma forma sorrateira, minar a igreja. Minar a igreja com um monte de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Tornar a igreja, por exemplo, um clube social. Tornar a igreja uma panela, uma patota, simplesmente, onde a fofoca corre solta. E um fala mal do outro, um reclama do outro, um mexe com o outro, por aí vai. Vou parar por aqui. Coisas que vão minando a igreja, e que vão destruindo a igreja, e que vão impedindo a igreja de cumprir a sua missão. Aquilo para o qual ela existe.
que é ser instrumento da missão de Deus no mundo, é estar unida justamente à missão de Deus no mundo. Como precisamos, queridos, como precisamos entender que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, justamente para não sermos instrumentos do inferno, porque infelizmente tem gente que se deixa usar para o inferno, dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós já perdemos pessoas na igreja por má influência das próprias pessoas da igreja. Acreditem se puder. Gente que estava dentro da igreja, mas que não tinha nada de crente, e que não apenas não queriam mudança de vida, não queriam se converter, como levaram outros à perdição. Que tristeza dizer isso para vocês. Por último, o último impedimento são os temores ao avivamento. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, Paulo está em Mileto e manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso. E ele vai dizer: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24, esse verso tem sido o verso da minha vida. Todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aí Paulo vai dizer aqui no verso 23, só sei que, eu não sei exatamente o que vai acontecer lá, mas eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Se você soubesse disso, você iria? Se você soubesse disso, você iria? Você está indo para um lugar, está indo para uma cidade, sabendo que prisões e sofrimentos esperam você iria? Eu acho que a maioria de nós não iríamos. A maioria de nós não iríamos. Mas Paulo diz que o propósito dele era terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou. A pessoa que anda com Deus, ela tem uma segurança extraordinária, porque o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Seja onde for. Seja onde for. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Se nós quisermos nos colocar neste lugar, para viver uma vida que glorifique a Deus, que glorifique ao Senhor. E aqui eu quero terminar me reportando ao pastor Rousseau Shedd mais uma vez. Ele escreveu um livrinho, dentre cerca de 20 livros que ele escreveu, chamado Teologia do Desperdício. E a tese dele nesse livro, inspirado em 1 Coríntios capítulo 3, é que tudo aquilo que a gente faz que não resulta na glória de Deus é desperdício. Tudo aquilo que a gente faz na vida, nosso trabalho, nosso estudo, tudo que a gente faz, nossa vida em família, seja o que for, que não resulta na glória de Deus, é lixo, é desperdício, é tempo e recursos jogados fora. Você quer desperdiçar a sua vida? Quer jogar um pedaço da sua vida fora? Ok. Mas se você não quiser, viva para a glória de Deus. Viva para cumprir o que Deus chamou você para fazer. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos e orar ao Senhor comigo nesse instante.